Queridos, o que é a verdade? O que é a verdade? Esta pergunta um dia foi feita por Pilatos para Jesus. Pilatos perguntou para Jesus, o que é a verdade? Mas, infelizmente, Pilatos não esperou a resposta. Deu as costas para Jesus. Imaginem como teria sido diferente a vida de Pilatos se ele não tivesse dado as costas para Jesus, se ele tivesse esperado e ouvido o que Jesus tinha para dizer para ele. Você quer conhecer a verdade? Ou você tem medo da verdade? Eu conheço pessoas que têm medo da verdade. Eu conheço pessoas que vão ao médico e dizem assim, se eu tiver um câncer, por favor, não me fale. Eu não quero saber. Há pessoas que não estudam a Bíblia porque têm medo da verdade. Você tem medo da verdade? Vocês sabem que Satanás está torcendo a verdade? Abra sua Bíblia agora. Lá no Antigo Testamento, página 501. Isaías capítulo 59, o verso 14. Isaías capítulo 59, verso 14. Página 501 do Velho Testamento. Página 501. É fácil aí. Antigo Testamento. Página 501 é Isaías capítulo 59 e o verso 14. Vamos ler aqui. Todos acharam? Leiam comigo. Pelo que o direito se retirou, e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças, e a retidão não pode entrar. Vocês creem que isto está se cumprindo hoje? A verdade tropeçando pelas praças. Quem quer a verdade? Quase que ninguém mais quer a verdade. As pessoas querem curas, querem milagres, querem sinais, querem prodígios, mas não querem a verdade. Pessoas que mentem, pessoas que exploram, pessoas que arrancam dinheiro dos outros, enchem as igrejas. Porque o povo quer isso. Mas pessoas que querem dar Bíblias, pessoas que querem salvar, falar a verdade, parece que a verdade não está sendo valorizada. Vocês acreditam nisso? Que a verdade está tropeçando pelas ruas, tropeçando nas praças, desprezada, e o povo está chamando o errado de direito, e o direito de errado? Parece que os errados hoje são aqueles que obedecem a Deus. Parece que o certo hoje é desobedecer. Abra sua Bíblia também na página 472. Página 472, no mesmo livro de Isaías, capítulo 5 e o verso 20. Página 472, capítulo 5 de Isaías e o verso 20. Vamos ver o que Deus está falando aqui. Capítulo 5, verso 20, página 472. Leiam comigo. Olhem na Bíblia aí. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem chamam mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade. Põem o amargo por doce, e o doce por amargo. Não é isso que está acontecendo hoje? As pessoas que chamam a luz de trevas, e as trevas eles chamam de luz. E o que mais? Ao mal eles chamam de bem, e ao bem eles chamam de mal. Ai daqueles que estão transformando a verdade de Deus em mentira, porque existe uma verdade, sabem? Se bem que todos digam que tem a verdade, eu nunca vi uma igreja que você entrasse pelas portas dela e eles dissessem, não fique aqui não. Vai embora, porque aqui a gente ensina a mentira. Eu nunca vi uma igreja assim. Todas as igrejas com portas abertas, ao receberem as pessoas, elas dizem, aqui nós pregamos a verdade. Se a verdade fosse tão fácil, se a verdade fosse tão popular, queridos, todo mundo pregando a verdade? Não. Pregar a verdade, queridos, é coisa rara. Por isso a verdade está tropeçando pelas praças, desprezada. E o que todo mundo chama de verdade, não é verdade.
Aquilo que todo mundo chama de caminho verdadeiro, não é caminho verdadeiro. O povo está sendo enganado. Você é daquelas pessoas que dizem, me engane que eu gosto? Ou você quer saber a verdade? Se você quer saber a verdade, você está no lugar certo. Porque eu não vou falar a verdade para você, mas a Bíblia vai falar. Você vai ler com seus próprios olhos, na palavra de Deus, a verdade que salva, a verdade que liberta, que traz transformação de vida. Você abra a Bíblia agora em Romanos capítulo 1, verso 25. Romanos capítulo 1 e o verso 25, lá no Novo Testamento, agora no final da Bíblia, página 125. Página 125, Romanos capítulo 1 e o verso 25. Página 125. Todos acharam, hein? Desta Bíblia. É desta Bíblia que nós estamos usando aqui. Esta é a paginação que eu estou dando para vocês. Se você não está usando a mesma Bíblia, então não siga a paginação que estamos dando. Vai pelo capítulo. Romanos capítulo 1 e o verso 25. Mas desta Bíblia é a página 125. Vamos ler então? Verso 25, leiam comigo. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Está acontecendo isso, irmãos? Será que estão mudando a verdade de Deus em mentira? Vejam o verso 27, o que andam fazendo por aí. Verso 26, né? Por causa disso, Deus os entregou às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro contrário à natureza. E o verso 27, semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homem com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Mudaram a verdade em mentira. Um homem que se passa por mulher. Uma mulher que se passa por homem. Deixando a verdade de Deus e seguindo a mentira e falando que isto é verdadeiro. Um dia alguém falou para mim, um homem amar outro homem, isso é verdadeiro amor. Eu falei, só faltava essa, né? Só falta chamar este amor de verdadeiro amor. É transformar a verdade em mentira, queridos. As multidões não estão em busca da verdade hoje. São poucos que estão buscando a verdade. O caminho estreito é palmilhado por poucos. Não ande no caminho da multidão. Uma vez, estudando a Bíblia com um homem, ele disse, pastor, eu não gosto de ir em lugar que tem pouca gente. Eu só gosto de estar em lugares que tem bastante gente. Falei, companheiro, eu tenho uma péssima notícia para dar para você. Porque você vai acabar, sabe aonde? Sabe onde é que vai ter tanta gente que é como a areia do mar? No lago de fogo e enxofre. Porque Jesus disse que largo e espaçoso é o caminho que leva para a perdição, e muitos são os que entram por ele. Mateus capítulo 7. Mas Jesus também diz que apertado, estreito é o caminho que leva para a vida eterna, e poucos são os que andam nele. E se você, meu querido amigo, só gosta de ficar onde tem muita gente, você vai estar sempre com a maioria, mas a maioria sempre esteve errada. A maioria não consegue andar no caminho estreito de Deus. Queridos, eu quero ler para vocês agora Mateus capítulo 24, verso 24. Mateus capítulo 24 e o verso 24 é a página 24 desta Bíblia que vocês receberam. Página 24. É Mateus capítulo 24. E o verso 24. Aqui nós lemos. Leiam comigo. Surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, aos próprios eleitos. Você está atrás de sinais e prodígios? Você está atrás de milagres?
expulsão de demônios, talvez você será enganado. Porque milagres Satanás pode fazer. Expulsão de demônios ele também pode fazer. Para atrair as pessoas. Sinais e prodígios ele também pode fazer. Mas sabe o que ele não pode fazer? Pregar a verdade. Isso ele não prega, ele não fala da verdade. E se você quer conhecer a verdade, você não será enganado. Porque a Bíblia diz qual é a verdade. Mas se você corre atrás de sinais, milagres, as pessoas dizem assim, eu quero ser curado. Não importa onde, não importa como, não importa quem, eu quero ser curado. Então você vai acabar no espiritismo, porque é onde mais acontece milagres. É no espiritismo. Mas isso não quer dizer que a verdade esteja lá. Porque milagres não são sinônimos de verdade. Satanás se especializou em milagres, queridos. E hoje ele atrai as multidões com milagres. Mas eu quero a verdade. Eu quero a verdade que salva e que liberta. Abra sua Bíblia agora na página 35. João capítulo 8, verso 32. João capítulo 8 e o verso 32. Página 85. Capítulo 8 de João e o verso 32. Aqui nós lemos. Todos acharam? Leiam comigo. Verso 32, página 85. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que traz libertação? Milagres? Sinais? Maravilhas? Não, isso não traz libertação. O que traz libertação é a verdade. Só que a verdade dói. A verdade machuca. A verdade tira você daquela zona de conforto que você costuma viver. Você está tão tranquilo, tão bem onde você está. Mas, queridos, a verdade mexe com a sua vida. A verdade mexe com a geladeira da sua casa. A verdade mexe com as panelas da sua casa, porque você deixa de comer o que gostava de comer, deixa de beber o que gostava de beber, deixa de vestir o que gostava de vestir. Ah, está tendo uma revolução na minha vida? Isso mesmo, a verdade vai fazendo uma revolução na sua vida. Muda todo o estilo de vida seu. Muda a sua vida familiar. A verdade liberta. Pilatos quis conhecer a verdade, mas ele foi curioso, não tão curioso. Ele só fez a pergunta para Jesus, o que é a verdade? E Jesus foi responder, e ele deu as costas para Jesus, e não esperou a resposta. Abra sua Bíblia agora na página 94. Na página 94 de João mesmo, o Evangelho de João, capítulo 18. Página 94. João, capítulo 18. E o verso 33 até o verso 38. Página 94, João capítulo 18, verso 33 até o verso 38. Todos acharam? Leiam comigo. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou Jesus e perguntou-lhe, és tu o rei dos judeus? Respondeu Jesus, vem de ti mesmo esta pergunta, ou todos disseram outros a meu respeito? Replicou Pilatos, porventura sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. O que fizeste? Respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Então lhe disse Pilatos, logo tu és rei? Respondeu Jesus, tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci, eu para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, ouve a minha voz. E então, qual foi a pergunta de Pilatos? Verso 38, né? Perguntou-lhe Pilatos, que é a verdade? Mas em seguida o que diz? Tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse, eu não acho nele crime algum. Ele esperou a resposta? Não. Você quer a resposta? Você quer saber qual é a verdade?
Há pessoas que quando descobrem a verdade ficam felizes. Há pessoas que quando descobrem a verdade ficam tão chocadas que chutam o balde. Eu conheci uma mulher que quando descobriu a verdade, ela deixou de frequentar a igreja dela, deixou de frequentar as conferências que estavam fazendo. Ela disse, eu não quero mais nada. Eu não entendo como é que eu fui decepcionada, fui enganada há tantos anos. Falei, meu Deus está mostrando para você agora que você foi enganada. Louve a Deus. Não, mas eu estou tão decepcionada que eu não quero saber mais da Bíblia. Eu não quero saber mais de igreja nenhuma. E deixou tudo. Como pode acontecer isso? A pessoa sendo enganada há 20 anos e alguém abre a Bíblia e mostra. E ela então entende a verdade, entende que foi enganada. Mas em vez de se regozijar e dizer, Senhor, graças te dou, porque o Senhor abriu os meus olhos. Ela fica tão decepcionada, tão frustrada, que chuta o balde. Como é você, meu irmão? Como é você? Você se alegra com a verdade? A verdade salva e liberta. Abra sua Bíblia agora, meu querido irmão, em João capítulo 14, verso 6. Você está no capítulo 18, né? Você vai lá para o capítulo 14 agora de João. Vamos ler. Capítulo 14 e o verso 6, na página 91. Página 91. Aqui lemos. Todos acharam? Leiam comigo. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você quer conhecer a verdade? É Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, meus queridos, a verdade, ela é um complexo formado por 4 itens. 4 itens formam a verdade. O primeiro e o mais importante é Jesus. Ele diz, eu sou a verdade. Para que você abrace a verdade, que liberta e salva, você tem que abraçar a Jesus como seu Salvador. Não há salvação fora de Jesus. Ninguém pode se salvar sem Jesus. Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. Jesus é a verdade. Eu sou o caminho. Muitos colocam milhares de santos. Sabem que existem mais de 11 mil santos mediadores? E as pessoas podem apelar para qualquer santo. Tem o santo casamenteiro, tem o santo dos motoristas, tem o santo dos endividados, tem o santo disso, santo daquilo. Tem santo para o que você quiser. Que você ora para este santo e ele intercede por você. Queridos, Satanás tem tentado desviar as pessoas de quem? Daquele que é o único que salva, daquele que é o único que perdoa, daquele que é o único caminho para o céu. Daquele que é o único mediador. Não existe outro mediador entre Deus e os homens, só Jesus. Por isso ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai chegar ao Pai senão por mim. Esta é a verdade. Agora, o que mais é verdade? No mesmo livro de João, na página seguinte, pode ler aí na página 93. Página 93, capítulo 17 e o verso 17. Página 93, capítulo 17 e o verso 17. Acharam? Vamos ler então. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Qual é a verdade, meu irmão? A palavra de Deus. A palavra de Deus é composta por quantos livros? 66 livros. Embora você esteja segurando um livro que chama-se Bíblia, na realidade, dentro deste livro que se chama Bíblia, existem 66 outros pequenos livros. É uma biblioteca sagrada. São 66 livros aqui dentro. E você pode ler todos os dias, e o ano todo, e pode decorar os versos, memorizar os versos, pode encontrar conforto. Eu sou assim, eu leio a minha Bíblia todos os dias, mas quando eu estou muito angustiado, quando eu estou muito pressionado, então eu oro a Deus e abro a Bíblia sem pensar aonde, para ver a mensagem que Deus tem para mim. E Deus tem respondido. Deus tem respondido.
Queridos, a Bíblia é conforto, a Bíblia é luz, a Bíblia é lâmpada. Por isso a Bíblia diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quem crê na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, não anda em trevas, não será enganado. Você vai encontrar igrejas e pregadores que creem no Novo Testamento. Deixe para lá eles. Você vai encontrar pessoas que creem no Antigo Testamento. Deixa para lá eles. Você vai encontrar pessoas que acreditam só nas cartas que Paulo escreveu. Vai encontrar pessoas que acreditam somente nos evangelhos. Queridos, a Bíblia, a palavra de Deus, começa em Gênesis, a semana da criação, onde fala a origem da vida, e vai até Apocalipse. Nós queremos na palavra inteira de Deus. Então, quando alguém falar para você, não, mas isso aí está no Antigo Testamento, você pergunte, e daí? Não está na Bíblia? Ou o Antigo Testamento não é Bíblia? Vocês acham que alguém pode se perder por seguir a Bíblia? Vocês acham que alguém pode se perder por Jesus Cristo volta e ele diz, Senhor, eu segui aquilo que o Senhor mandou eu fazer no Antigo Testamento e no Novo Testamento também. E Jesus vai dizer, não, você não vai se salvar porque não era mais para seguir o que estava no Antigo Testamento, era só para seguir o que estava no Novo Testamento. Senhor, mas eu segui os dois, segui o que estava no Antigo e no Novo. Queridos, é possível se perder seguindo a Bíblia? Não. Mas aquele que diz, eu não segui o Antigo Testamento, ou eu não segui o Novo Testamento, eu só segui uma parte da Bíblia, porque me falaram que a outra parte foi abolida. Jesus vai dizer, apartai-vos de mim. Nunca vos conheci. Qual é a verdade? Primeiro ponto da verdade. Jesus é a verdade. Qual é a verdade? Segundo item da verdade. A tua palavra é a verdade. Quantas igrejas cristãs creem em Jesus? Todas. Por isso chamam-se igrejas cristãs. Então todas têm a verdade? Não. Tem uma parte da verdade. Quantas igrejas cristãs creem no Antigo e no Novo Testamento? Aí, meus queridos, em Jesus todas creem. Mas no Antigo e no Novo Testamento já cai para 10%, talvez, de todas as igrejas vão acreditar no Antigo e no Novo. A maioria só aceita o Novo Testamento. Mas agora vamos continuar a descoberta. Abra sua Bíblia agora, lá no Antigo Testamento, na página 430. Salmos, capítulo 119, página 430 do Antigo Testamento, é o Salmo 119, e o verso 142. Salmo 119 e o verso 142. Aqui nós lemos, página 430. Todos acharam? Vamos ler página 142, é o Salmo 119. Não, é página 430, viu? É o verso 142. Olhem na Bíblia. Leiam comigo. A tua justiça é justiça eterna, e a tua lei é a própria verdade. Ah, não, pastor, aí não. Já veio falar de lei? Eu sabia que esse pastor adventista ia falar da lei. Queridos, eu não estou falando da lei, a Bíblia está falando da lei. A Bíblia fala que Jesus é a verdade, a Bíblia fala que a palavra de Deus inteira é a verdade, e a Bíblia também diz que a lei de Deus é a verdade. E aí, queridos, quantas igrejas cristãs no mundo aceitam Jesus, a Bíblia inteira e a lei de Deus? Quantas? Uma. Uma igreja aceita. As outras dizem crer em Jesus, outras dizem aceitar Antigo e Novo Testamento, mas quando fala da lei de Deus, colocam um pé atrás. Mas há igrejas e há pessoas cristãs que creem na lei de Deus, mas não creem em todos os mandamentos da lei.
Mas quantos mandamentos da lei de Deus são verdade? Leiam agora em Salmo 119, na página anterior, verso 86. Verso 86 está na página 429. O mesmo capítulo, o mesmo livro, Salmo 119, o verso 86. Está na página 429. Leiam comigo. São verdadeiros todos os teus mandamentos, eles me perseguem injustamente, ajuda-me. Quantos mandamentos de Deus são verdadeiros? Todos. Esse todos tem número. Esse todos tem número. Quando a Bíblia diz que Deus escreveu os seus mandamentos, eles são chamados de 10 mandamentos. Deus escreveu com o seu próprio dedo. O dedo de Deus escreveu. É a parte da Bíblia que Satanás mais odeia. É aquela que está ali em Êxodo, capítulo 20, os 10 mandamentos. Há pessoas que, quando vão dar uma Bíblia para alguém ler, até rasgam aquela página. Eu estava estudando a Bíblia com uma senhora, eu disse lá, Êxodo, capítulo 20, vamos lá. A mulher procurava, pastor, eu não estou achando. Como não está achando? Está aí, Êxodo, capítulo 20, o segundo livro da Bíblia. Tá? Não, não tem aqui. Como não tem? Eu peguei a Bíblia, e não é que não tinha mesmo, irmãos? De quem é essa Bíblia? Não, eu pedi para o meu líder religioso, ele me deu, eu queria ler a Bíblia, ele me deu a Bíblia. Sim, mas ele arrancou a página que fala dos 10 mandamentos? A parte que Satanás mais odeia, meu irmão, é esta que fala dos 10 mandamentos, porque os 10 mandamentos não foram inspirados por Deus. Os 10 mandamentos não foram escritos por profetas. Os 10 mandamentos é a única porção da Bíblia que não foi escrito por nenhum profeta. Foram escritos diretamente pelo dedo de Deus. Por isso eu digo, não foram inspirados por Deus, eles foram escritos por Deus. É diferente. Deus não mandou nenhum profeta escrever. Ele mesmo escreveu com o seu próprio dedo. E a lei de Deus reflete o caráter santo de Deus. A lei de Deus diz o que é pecado. E as pessoas não gostam nem de falar, nem de pensar em pecado. Pouco se prega sobre pecado. As pessoas querem pregar sobre amor, milagres, sinais. Mas a lei de Deus é como um espelho que mostra a sujeira do nosso rosto, da nossa alma, mostra o nosso pecado. Eu li a história de uma rainha lá na África. Uma rainha não, era numa tribo, como é que se chamaria? Era uma líder, uma princesa ali da tribo, né? E ela se considerava a mulher mais bonita da tribo, mas ela era feia. Mas ela não sabia que ela era feia, porque não existia espelho. Um dia chegou um espelho naquela aldeia, de presente para ela. Um presente maldoso, né? Que alguém, precisamos dar um espelho para ela ver. E quando ela olhou, não é? Quase quebrou o espelho, não é? Queridos, ela viu que ela era feia. Ela quebrou o espelho e proibiu que existisse espelho na aldeia. Ninguém mais tem espelho nessa aldeia. E o que eu tinha, eu quebrei. Quando as pessoas se olham na lei de Deus e vê o pecado, porque a lei de Deus diz, não matarás, honra o teu pai e a tua mãe, não terás outros deuses diante de mim, não farás imagens de escultura, não te encurvarás diante delas, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Quando as pessoas começam a ver os mandamentos, eu não faço isso, eu não faço aquilo, olha, melhor é acabar com a lei. Quebram a lei. Não resolve, meu irmão. Não resolve quebrar a lei, não resolve esconder a lei. O que resolve é buscar o sangue de Jesus Cristo para perdão dos nossos pecados. E o perdão que Jesus nos dá não vem vazio. O perdão que Jesus nos dá vem recheado de poder do Espírito Santo para nos fazer obedientes. Perdão vem recheado de poder.
Porque perdão vazio não adiantaria, irmãos. Se o perdão viesse vazio, tá bom, você está perdoado. Mas o que adianta? Eu vou continuar pecando. Se o perdão não vier recheado de poder, não adianta, irmãos. Portanto, o perdão que Jesus oferece para você vem com poder para que você não volte a praticar os mesmos pecados. Como a mulher adúltera, Jesus disse, eu também não te condeno, vai e não peques mais. Ela deixou de ser uma prostituta. Zaqueu deixou de ser ladrão. Queridos, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo nos traz o perdão, mas nos traz também o poder para mudar nossa vida, para que deixemos de roubar, deixemos de nos prostituir, deixemos de olhar coisas pornográficas na internet, deixemos de falar a mentira, falsificar, usar social falso, não é? Um dia eu estava pregando isso, e depois, o primeiro ancião da igreja disse, pastor, eu falei do social falso mesmo, né? Ele disse, pastor, meu social é falso. Há quanto tempo? Já uns 15 anos estou usando. Pare de usar, meu irmão. Mas o que pode acontecer? Não pense no que pode acontecer. Pare de usar. Dê um basta, rompa com o pecado. E o que pode acontecer quando você rompe com o pecado? Você cai na misericórdia de Deus. Você cai nas mãos graciosas de Deus. Acredite em Deus. Primeiro você toma a decisão de parar de pecar. E o resto? O resto Deus vai ajeitar. Isso é com Ele, não é com você. A nossa decisão é decidir, Senhor, em nome de Jesus, parar de pecar. Qual pecado? Aquele pecadinho de estimação. Aqueles pecadinhos acariciados que todos têm e que não querem largar. Nós temos que romper com os pecados, porque a lei de Deus nos mostra os pecados. E o sangue de Jesus nos limpa do pecado e nos dá poder para a obediência. Queridos, os mandamentos que Deus escreveu estão aqui na página 64. Vejam lá na página 64 do Antigo Testamento, Êxodo capítulo 31. Êxodo capítulo 31, página 64. Vejam o que a palavra de Deus fala. Êxodo capítulo 31, página 64. Todos acharam? Vamos ler. Verso 18. Êxodo 31, verso 18. Olham na Bíblia. Aqui diz, verso 18. E tendo acabado de falar com ele no monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. Quem escreveu? O dedo de Deus. Satanás pode abolir? Não. Pastores podem abolir? E se as pessoas dizem para você, seja bobo não, esse negócio de sábado, esse negócio de guardar sábado, esse negócio de não adorar imagens, tudo isso passou, a lei de Deus foi abolida. Então pode bater no pai e na mãe, né? Porque o mandamento diz, honra o teu pai e tua mãe. A lei foi abolida, então pode bater no pai e na mãe. Posso roubar a tua mulher, porque tua mulher é bonita, vou levar para mim. Não tem lei? Que bagunça seria um mundo sem lei, meu irmão? Que bagunça seria o reino de Deus sem lei? Qual é o reino que não tem lei? Qual é o reino que não tem uma constituição? Vocês pensam que Deus, que é um Deus de ordem e de decência, teria um reino sem lei? Não. Ele tem salvação para os que transgridem, mas ele tem lei para aqueles que querem obedecê-lo. Jesus nos perdoa e Jesus nos faz obedientes. Jesus nos perdoa os pecados e Jesus nos capacita para obedecer. E quem diz, ninguém consegue guardar os mandamentos de Deus, ninguém consegue guardar a lei de Deus, ninguém consegue sem Jesus. Ninguém consegue por si mesmo, mas com Jesus é possível obedecer. Porque Jesus disse, se você me ama, você guarda os meus mandamentos. E Ele não está pedindo nada impossível para você. Abra sua Bíblia agora em João capítulo 14, verso 15. Evangelho de João, capítulo 14 e o verso 15.
Veja aí o que Jesus está falando para você hoje. João capítulo 14 e o verso 15. Aqui lemos. Página 91 do Novo Testamento. Leiam comigo. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Qual é a prova do amor que Jesus exige de você? A obediência aos mandamentos. E se alguém disser para você, você não precisa guardar os mandamentos, porque você é salvo pela graça. Nós estamos debaixo da graça. Sim, quem está debaixo da graça pode continuar batendo no pai, adulterando, roubando, adorando imagens, tomando o nome de Deus em vão? Não. Mas você está debaixo da graça? Sim, exatamente porque nós estamos debaixo da graça, exatamente porque Jesus perdoou os nossos pecados, nós não deveremos continuar vivendo no pecado. Deveremos continuar vivendo na justiça. Você deixa de viver no pecado, que é a transgressão da lei, e passa a viver na justiça, que é a obediência aos mandamentos de Deus. Deus nos capacita. Quem vive na graça, vive em obediência. Quem diz que está vivendo na graça e vive na transgressão da lei, está mentindo. Nós já lemos este verso para vocês. 1 João capítulo 2, não é? Verso 4, diz, aquele que diz, eu conheço a Deus e não guardo os seus mandamentos, ele é um mentiroso, e nele não está a verdade. Por que nele não está a verdade? Porque a verdade que salva e liberta, primeiro, é Jesus como Salvador. Segundo, é a Bíblia como palavra de Deus. Terceiro, é a lei de Deus, santa. E quarto, são todos os mandamentos da lei. Por isso a Bíblia diz, aquele que diz eu conheço a Deus e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade, porque a verdade não é uma coisa só. A verdade é um conjunto de 4 pontos importantes. Jesus, repetindo, Bíblia, a lei e todos os mandamentos da lei. E os versos estão aí. Os versos estão aí. Jesus, João 14, verso 6. A Bíblia, a palavra de Deus como verdade, João 17, 17. A lei de Deus como verdade é Salmo 119, verso 142. E todos os mandamentos da lei de Deus são verdade, Salmo 119, verso 86. Queridos, essa é a verdade que salva e que liberta. O universo é governado por leis fixas. Ou não são? As galáxias. Você vê planetas se chocando com planetas? Não, porque tem leis fixas. Quando passou o cometa Halley, eles disseram, daqui 70 anos ele vai passar de novo. Hein? 76, não é? Daqui 76 anos, eles dão até os minutos, os segundos, vai passar de novo. Como? Se não existissem leis fixas. Se não existissem leis fixas, permanentes, que não são mudadas, como é que você saberia que daqui 76 anos, com tantas horas, tantos minutos, o cometa Halley vai passar de novo? É porque as leis são fixas. Quando você coloca ovos para chocar, eu vou pôr o ovo aqui para chocar, quero que choque em um dia. Não, são leis fixas. Não, senhor, então, que choque e nasçam uns pintinhos de uma semana. Não, é uma lei fixa. Quantos dias? 21 dias. Por que não 23? Por que não 20? Isso é uma lei fixa. A água é fria, o fogo é quente. Você quer inverter as coisas? Quem pode inverter as leis? As leis físicas não mudam. A lei criada ou descoberta, né, por Albert Einstein, a teoria da relatividade. Vocês se lembram? Qual foi a fórmula que ele criou? E igual mc2. Isso é uma coisa complicada, né? Energia é igual massa vezes a velocidade da luz ao quadrado. O que quer dizer isso? Isso não muda. Isso não muda. É uma coisa fixa.
As leis do nosso corpo não são fixas? Quando o seu coração está a 120, 130, o médico vai falar, não, está fora. Está fora porque o normal é 80, 80 e poucos. Criança, coração bate mais rápido, velho, bate mais lento. Mas, queridos, são leis o quê? Fixas. Será que só o reino de Deus não vai ter lei? O universo todo tem lei? Você já pensou que a vaca preta come capim verde e produz leite branco? Como? Por que não produz leite verde? Irmãos, ninguém pode mudar. Ninguém pode mudar. São leis fixas. Mas só o reino de Deus é que não tem lei? Como diz em inglês? Give me a break, não é? Give me a break. Faça o meu favor. Como pode o povo acreditar que Jesus me salva, me dá o perdão e diz, agora, vá em frente, viva de qualquer jeito? Não é de qualquer jeito, irmãos. Ele disse, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E quem diz que me ama e não guarda os meus mandamentos, é simplesmente o quê? Um mentiroso, e nele não está a verdade. E nós estamos pregando isso contra mais de 90% do mundo cristão, meu irmão. Mais de 90% dos cristãos pregam a desobediência à lei de Deus, a abolição da lei de Deus. Por isso, quando as pessoas dizem para você, está indo para a igreja? Estou. Qual é a igreja? Para a igreja adventista do sétimo dia. As pessoas vão fazer uma cara assim, meio esquisita, feia, como fizeram para um cabeleireiro, que hoje ele é membro da igreja, e ele deixou de frequentar a igreja dele e começou a frequentar as conferências que nós estávamos fazendo. E ele encontrou com o antigo pastor dele no mercado, e o pastor disse, fulano de tal, Léo é o nome dele, Léo, eu não tenho visto mais você. Não, pastor, é que eu estou indo lá nas conferências do pastor Samuel. Sim, mas de que igreja? De igreja adventista. O pastor fechou a cara e disse, Léo, você poderia ter ido para qualquer igreja, menos para a igreja adventista do sétimo dia. E ele veio para mim e disse, pastor, o que se passa? Por que esse ódio contra a igreja adventista? Espera aí, Léo. Eu vou mostrar para você. De onde vem esse ódio contra a igreja adventista? Abra a sua Bíblia. Ele abriu a sua Bíblia, lá em Apocalipse, capítulo 12, verso 17. Apocalipse, capítulo 12, e o verso 17. Está aqui, Léo, a resposta não é minha, a resposta é da Bíblia. Veja, página 207. Página 207, no finalzinho da Bíblia. Capítulo 12, de Apocalipse, e o verso 17. Aqui diz, lendo juntos, irou-se o dragão. Quem é o dragão? Satanás. Irou-se o dragão contra a mulher. Quem é mulher na profecia? Igreja. Irou-se o dragão contra a mulher, e foi pelejar, foi brigar mesmo, com os restantes da sua descendência. Quem são eles? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Meu querido irmão, quer uma coisa mais clara do que esta? Satanás não está irado com quem transgride a lei de Deus. Satanás não está irado com quem aboliu a lei de Deus. Satanás está irado com aqueles que aceitam a Jesus como Salvador e ousam obedecer os mandamentos de Deus. Com estes, ele está irado, encolerizado. Por isso eu disse para o Léo, esta é a razão, Léo, da raiva, da cólera contra a igreja adventista do sétimo dia, porque nós ensinamos as pessoas a guardarem o sétimo dia, descansarem no sábado do Senhor, que está na lei de Deus dos 10 mandamentos. E hoje ele é um fiel membro da igreja. Sabem, queridos, que ele, como cabeleireiro, ele atendia as pessoas ali naquela cidade do lado de Nova York, Greenwich, cidade de gente rica. Ele ganhava muito dinheiro. Além de
fazer maquiagem e cortar cabelo, preparava as noivas para o casamento. E qual é o dia dos casamentos, irmãos? Sábado. Para o pastor, o dia que eu mais ganho dinheiro é sábado. Mas eu decidi guardar o sábado. Passou-se um ano. Depois de um ano, ele foi à frente na igreja dar o testemunho dele. E qual foi o testemunho do Léo? Irmãos, há um ano eu estou guardando o sábado e deixei os casamentos de sábado, cabeleireiro, tudo. Eu quero dizer para vocês que a minha renda aumentou 30% neste último ano. Eu estou ganhando 30% a mais do que eu ganhava antes, quando eu trabalhava no sábado. Deus é fiel. Deus não mente. Deus não deixa você na mão. Mas você tem que tomar a decisão de abraçar a Jesus como seu Salvador e falar: querido Jesus, eu não quero ser qualquer cristão que tem por aí, não. Eu quero ser um cristão de verdade, que ama os teus mandamentos. Você vai ter o ódio de Satanás contra você. Você vai ter muita crítica dentro de casa e fora de casa. Mas você vai ter paz, porque muita paz tem os que amam a tua lei. Muita paz tem os que amam a tua lei. Eu quero ter a paz daqueles que amam a lei de Deus. E você? Quero ver a sua mão. Você que abraça Jesus e quer ser obediente aos mandamentos de Deus. Aleluia. Fique com a mão levantada, para que Deus veja, e nós oremos agora. Pai querido, muito obrigado, porque até aqui o Senhor nos guiou. Até aqui o Senhor nos trouxe, nos dirigiu com o Espírito Santo. E porque as pessoas não tiveram medo de ouvir a verdade que salva, que liberta. Enche a nossa mente desta verdade, Pai. Jesus, a Tua palavra, a Tua lei e todos os mandamentos da Tua lei. Pai eterno, vive em nós através do Espírito Santo. Faze-nos cristãos verdadeiros. Coloca os nossos pés no caminho estreito que leva para o céu. Salva-nos, pois é em nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Aleluia.